uma alegria estarmos aqui, todos nós, nos revermos, atualizarmos o que precisa ser atualizado um em relação ao outro e oferecermos a Deus um culto de adoração e louvor. É um prazer estar aqui mais uma vez com nossos irmãos. Hoje nós vamos meditar, nesse belo dia de sábado, no inverno brasileiro, que esse ano ainda não teve cara de inverno. Nós vamos meditar sobre algumas questões que sempre estão presentes no coração de cada um de nós. Todos nós almejamos uma vida futura, não futura aqui nessa que nós estamos vivendo, Porque o futuro ele vai vir, eu não sei como será, mas eu imagino que hoje eu vá voltar para a minha cidade, onde eu moro, mas é nesse futuro, uma vida, aquela outra vida futura que como cristãos todos nós aguardamos. E hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre algumas questões relacionadas com essa vida futura, com a ausência da morte, com a ausência do pecado, com a ausência da dor que todos nós aguardamos. E são questões complexas. Se nós formos olhar o que cada igreja cristã diz sobre essa vida futura, nós vamos encontrar um monte de diferenças. Tem alguns cristãos, uma grande maioria, que acredita que após a morte se desincorpora do corpo uma alma, e essa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno, e a crença da maioria dos protestantes. Se você fosse católico, aí você acreditaria que essa mesma alma, quando a pessoa morre, ela se desincorpora e ela vai para o céu, pode ir para o céu, ela pode ir para o inferno e ela também pode ir até para o purgatório, certo? E tem outro grupo de cristãos que acredita, e desse grupo fazemos parte nós, que quando morre a vida se extinguiu, que não existe alma e que o corpo humano vai ficar lá na sepultura aguardando a ressurreição. Então, se a gente for entrar em detalhes em relação à esperança da vida futura, nós vamos perceber que cada grupo cristão dentro da sociedade, da sociedade cristã, dentro dos países cristãos, eles têm diferenças, e às vezes diferenças muito significativas em relação a esse assunto. E aí nós vamos ver também hoje que essas diferenças em relação à vida futura, elas não fazem parte apenas do cristianismo, mas dentro do próprio judaísmo havia visões diferentes em relação a esse assunto. Então o tema do nosso sermão, do nosso estudo bíblico, da nossa palestra que nós vamos fazer hoje, é isso daí. Como é que a Bíblia apresenta essa questão de uma forma específica? Ela é ampla, essa questão é ampla, mas nós vamos estudar essa questão com base no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e versículo 23. Nós vamos ver um incidente que ocorreu com Jesus Cristo e um grupo religioso, e nós vamos tirar algumas lições desse incidente, que Jesus Cristo teve com esse grupo religioso. Então lá está no livro de São Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 23. Então nós vamos ler alguns versos desse capítulo e depois outros versos em outros livros da Bíblia. E diz o seguinte na minha tradução: naquele dia,
aproximando-se dele alguns saduceus. Aí é mencionado um grupo, saduceus. Assim como ocorre no cristianismo, no judaísmo também havia divisões em relação ao entendimento sobre a religião judaica. Então havia vários grupos. Os mais conhecidos são os saduceus e os fariseus, mas havia outros grupos, certo? Havia, por exemplo, os essênios, que alguns dizem que Jesus Cristo fazia parte desse grupo, dos essênios. E havia outros, não eram apenas 2 ou 3, havia grupos grandes, importantes, que tinham influência, grupos menores, que tinham pouca influência. Mas assim como acontece dentro do cristianismo, e em toda religião isso acontece, há divergências em relação a como acreditar em determinados pontos. Então esse grupo de saduceus, eles tinham algumas crenças sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, a vida, a vida futura, a vida além desse mundo, a vida além da morte. E aí a gente vai entender um pouquinho a mentalidade desses saduceus, porque eles vão questionar Jesus a respeito da ressurreição. Nós vamos entender um pouco mais indo lá para o livro de Atos. Então os irmãos abram lá no livro de Atos, no capítulo 23 também. Atos 23. E no versículo 18. E aí a Bíblia vai jogar um pouquinho de esclarecimento a respeito do pensamento dos saduceus. E aí eles pensavam dessa forma, como diz aí no versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo e nem espírito. Ao passo que os fariseus... 23, 8. Atos 23, 8. Atos 23, 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então vejam só, eles tinham a Torá, o mesmo escrito judaico, só que usando essa mesma escritura, os saduceus garantiam que não havia ressurreição, que não existe anjo, que não existe espírito. E os fariseus, usando a mesma escritura, diziam que existe ressurreição, que existe anjo, que existe espírito. Então isso é comum dentro das religiões, as divergências em relação à forma de se crer. Então nós vamos analisar especificamente o caso dos saduceus e esse encontro que eles tiveram com Jesus Cristo. Porque vai estar relacionado, a pergunta que eles vão fazer a Jesus está relacionado com a não crença deles na ressurreição. Então a gente volta lá para o livro de Mateus, capítulo 23, 22, a partir do versículo 23. Então voltemos lá para São Mateus 22, a partir do versículo 23. Então, já sabendo que os saduceus não acreditam na ressurreição e que Jesus Cristo provavelmente antes já havia ensinado sobre isso, eles então vão questionar o mestre. E aí eles chegam, e aí é interessante que ou de má fé ou de boa fé, eles reconhecem em Jesus Cristo a autoridade de mestre, porque é dessa forma que eles se dirigem a Cristo. Mestre, e aí eles vão citar as Escrituras. Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Então isso está lá no livro de Deuteronômio 25, versículo 5. Então estava dentro da crença do povo judeu, quando uma pessoa morresse e não tivesse filhos, e essa pessoa tivesse irmãos solteiros, esse irmão deveria se casar com a viúva e suscitar a ela descendência. E aqui vem uma coisa interessante. Mas se tivesse filho, não podia casar? Não, se ela tivesse filho, já tinha descendente. Porque a ideia aí, irmã, e isso está um pouco em harmonia com o pensamento dos saduceus, como eles não acreditavam na ressurreição,
e nem anjo, e nem espírito, a continuidade da vida se daria através dos filhos, certo? Então, se a pessoa tivesse filhos, a vida dela continuava. Tem um pouco de lógica nisso, não tem? Porque quando nós colocamos um filho no mundo, parte de nós continua viva depois que nós morremos. Porque é uma célula nossa lá que se subdividiu e 23 cromossomos que eram nossos se juntaram aos outros 23 cromossomos da outra pessoa e aí uma nova vida. Então, desse ponto de vista, eu vou continuar vivo nos meus filhos quando eu morrer. Talvez, eu não entrei mais profundamente nesse pensamento, sabe o seu. Talvez a questão da vida eterna eles vissem nos filhos. Por isso, então, a necessidade de se tornar, de ter filhos e deixar descendência. E aí eu também vou fazer uma menção, e não vou me aprofundar nela, mas se vocês olharem para o Antigo Testamento, a ideia de vida eterna, ela não está lá, ela quase não aparece. Qual é a expectativa dos judeus? Serem fiéis a Deus, serem abençoados. E você olha lá no livro de Isaías, tem uma profecia, se eles fossem fiéis, um jovem morreria com quantos anos? 100 anos. 100 anos. Então a expectativa deles era completamente diferente da expectativa de nós cristãos, certo? Então, os judeus, os saduceus especificamente, não acreditavam na ressurreição. Vamos dar uma lida lá em Deuteronômio 25:5, porque é em cima dessa ideia que eles vão fazer a pergunta a Jesus Cristo. Deuteronômio 25:5. É a lei do levirato. Então diz o seguinte: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então a ideia era mais ou menos essa, que o filho garantisse a permanência do nome da pessoa nas gerações seguintes. E aí, só para levar em consideração essa questão de uma forma até um pouco alegre, os filhos têm a responsabilidade de perpetuar o nome do pai, não tem? Então, se meu filho e minha filha não se casarem e não gerar filhos, o que eles vão fazer com o nome do pai? Vai ficar no esquecimento, Então, nós filhos, eu já cumpri minha obrigação com a minha mãe e com o meu pai, Agora eu vou ver se os meus filhos cumprem a obrigação deles para comigo, Então todos nós temos essa obrigação aí de perpetuar a memória dos pais. Então voltemos lá então para o livro de São Mateus 25 ou 22, versículo 23, e vamos voltar à questão. Então vamos lá. E aí os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles vão questionar Jesus Cristo. E eles citaram então, Moisés, lá o livro de Deuteronômio: se alguém morrer não tendo filhos, disse Moisés, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendente ao falecido. Então tem essa norma na Bíblia, e eles vão usar essa norma para fazer um questionamento a Jesus Cristo, porque provavelmente Jesus Cristo muitas vezes falou da ressurreição.
e eles não acreditando na ressurreição, eles vão usar um versículo lá do Antigo Testamento, né, um texto do Velho Testamento, para questionar Jesus Cristo. E a questão vem a partir do verso 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Estou cumprindo a lei do levirato. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. E não deixou o quê? Filhos. Ela não ficou grávida, tendo conhecido 7 irmãos. E, de acordo com a ideia deles, e de acordo com a ideia bíblica, conhecer é ter relações sexuais, e dentro da perspectiva judaica, dentro do casamento. Então, do ponto de vista, né, que era aceito por aquelas tradições, essa mulher se tornou esposa dos 7, certo? E aí, em cima da pregação de Cristo sobre a ressurreição, eles vão fazer essa pergunta que vem na sequência. Portanto, na ressurreição, que nós não acreditamos, né? Eles não falaram dessa forma, eu estou incluindo isso. Portanto, na ressurreição, que nós não acreditamos, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. E aí, então ele vai trabalhar com a pregação de Cristo, e com a ideia também dos fariseus que acreditavam na ressurreição. E aí eles fazem essa pergunta: e agora? Como é que Jesus Cristo vai responder? E daquilo que ele respondeu, o que nós vamos entender? Certo? Porque tem muita gente que tem uma perspectiva em relação à vida futura que talvez não seja a que a Bíblia tenta nos ensinar. Por exemplo, eu tinha um irmão na minha ex-denominação que o sonho dele era, na nova terra, ter uma casa, né? E uma casa de acordo com aquelas que são mencionadas lá no livro de Apocalipse, numa rua de ouro, né? Uma mansão, e ele vivendo nessa mansão, ele, a esposa e os filhos. É o sonho dele, é a perspectiva dele, certo? É um bom sonho, certo? Nova terra, né? Ruas de ouro, mansão, ele, a esposa e os filhos, certo? E tem muita gente que tem essa perspectiva. Se você estuda com os testemunhos de Jeová, então eles dizem que tem um grupo que vai para o céu, viver com Cristo, e tem outro grupo que vai viver na terra. E eles ainda vão até um pouco mais longe, né? Dizem que você pode olhar em determinada cidade, uma casa, né, de alguém que a construiu, e almejar aquela casa. Olha, quando estiver no reino de Cristo, eu quero aquela ali. Que as pessoas que não serão salvas e estão construindo essas mansões vão ficar para quem? Para esses que vão herdar o reino de Deus aqui na terra, certo? Então, dentro do cristianismo tem muitas visões em relação a esse ponto. E fizeram essa pergunta para Cristo, então, né? Eles imaginando: agora eu pego, mestre, certo? Como é que ele vai sair dessa? E será que nós entendemos a resposta de Cristo? E aí eu convido os irmãos a refletirem muito sobre a resposta de Cristo e o que nós podemos aprender com ela. Então a pergunta foi feita: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Se Jesus Cristo, que pregava a ressurreição, dissesse: vai ser do primeiro, e os outros? Se ele, não, vai ser do 7º, o último. E os outros? Não, vai ser do 4º. Ele ficaria numa situação embaraçosa. Aí Jesus Cristo, ele enfrenta essa instigação, né,
mexeram com Cristo, ele enfrenta de uma forma que foge de tudo aquilo que eles esperavam ouvir como resposta. E Jesus Cristo, no versículo 29, diz bem claramente: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As ideias dele a respeito da ressurreição, a respeito da vida eterna, estavam o quê? Erradas. Certo? Será que nós vamos conseguir apreender a ideia certa? Porque a ideia dos saduceus era uma ideia errada. Eles então não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que eles não conheciam nas Escrituras? Que Jesus Cristo diz: vocês não conhecem as Escrituras. Então nós vamos olhar que parte das Escrituras Jesus Cristo usa para mostrar que eles não conheciam aquilo que estava escrito. Eles conheciam uma parte, interpretaram aquela parte que eles citaram lá em cima sobre a lei do levirato, mas a outra parte que eles deviam conhecer, eles não conheciam. E aí Jesus Cristo vai citar: vocês não conhecem as Escrituras, e ele cita das Escrituras aquilo que eles deveriam conhecer. E vocês deem um pulinho aí no próprio capítulo, no versículo 31, porque Jesus Cristo mostra que eles não conheciam. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eles leram lá a lei do levirato, e Jesus Cristo diz que eles não conheciam as Escrituras, e Jesus Cristo agora apresenta para eles a Escritura. Versículo 31, repetindo: e quanto à ressurreição dos mortos, que eles questionavam Jesus Cristo em relação a isso, ressurreição dos mortos, quando na ressurreição dos mortos, de quem a mulher vai ser esposa, se os 7 foram maridos dela. E ele então diz o seguinte: que eles não conheciam nada a respeito da ressurreição dos mortos, que as ideias dele a respeito desse assunto estavam erradas. Ele então vai citar um versículo lá do Antigo Testamento que ele resgata: não tendes lido o que Deus vos declarou? E ele vai citar o que Deus havia declarado. O que Deus havia declarado? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Para quem foi que Deus disse isso? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Você pode concluir: se ele disse isso, se você quiser concluir, num primeiro momento, ele declarou para Moisés, ele declarou para várias pessoas: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas esses patriarcas, eles estavam vivos? Por exemplo, quando ele declarou isso para Moisés? Não. Mas ele declarou: eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele fez essa declaração? Não. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele diz mais, Jesus Cristo falando a respeito de Deus: ele é Deus, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Que estranho isso, né? E agora? E agora? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos? Porque Jesus Cristo disse que Deus não é Deus de mortos. E dentro do pensamento judaico, o que tinha acontecido com Abraão, Isaac e Jacó? Mortos. Mas Deus disse que não era Deus de quem estava morto, mas ele é Deus de quem está o quê? Vivo. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos? Lembrar aquela parte de Jesus quando diz aqui: mesmo que aquele que morra viverá. Mas está falando da ressurreição.
como é que a gente entende isso? A resposta é: o que eles perguntaram a Jesus está exatamente no verso 30. Porque na ressurreição nem casam, Isso aí nem se dão, tá? é outro assunto. É outro assunto. A gente pode entender que a memória deles estão viva, né? Que isso é uma coisa mesmo que os rabinos ensinam, que a coisa que os homens deixam aqui é a memória, o bom nome. Que os ímpios, a memória deles é extinta, né? E os bons, os justos, a memória fica. Podemos encarar Como dessa Deus, forma. quando Deus chegou para Abraão e prometeu ali que ele seria o pai de uma grande nação, que seria um povo da promessa, começa em Abraão e que se cumpre em Jacó, que são as 12 tribos. Então você fala para um judeu de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jacó, ele está falando o Deus de Jacó, Deus vivo de Jacó. Eles morreram, mas aquilo para eles é algo que está sempre na mente ali, é como ele falou, a memória, né? Mas não está se tratando de memória de homens, né? Porque nós existimos na memória dos nossos entes queridos, enquanto eles também estiverem vivos. E se nós não deixarmos descendentes, o que vai acontecer com a nossa memória em relação aos vivos? Analisando friamente, Ela também vai desaparecer. Viu, se eu não tiver filhos, se os meus filhos não me derem netos, se os meus netos não me derem bisnetos, tataranetos e assim por diante, o que vai acontecer com a minha memória? Ele não está se referindo, aqui não está se referindo a se Abraão, eu entendi aqui, não está referindo que Abraão e Isaac e Jacó estão mortos, ele está falando que é o Deus deles. Ele está falando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele não é Deus dos mortos. Ele só está referindo de quem é Deus. Quem que é o Deus? Que Deus que é esse? Então, para o judeu, ele falar que é de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso é maravilhoso, porque eles são o povo da promessa. Mas ele não está se referindo que exatamente se eles estão mortos ou não. Agora, esse Deus é o Deus dos mortos. Se você olhar o versículo 32, a primeira parte e a segunda parte, ele cita: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Isso não anula nada. Eu penso que isso aí quer dizer o seguinte: não adianta você estar vivo aos olhos dos homens, e aos olhos de Deus você está morto. Está andando para tudo quanto é lado, mas não faz a vontade de Deus, está morto. Irmãos, mas eles olham. Também não é só a questão da descendência, porque uma pessoa que não deixa a descendência, mas que ela deixa ensinamentos, a memória dela fica. Não só na descendência. Mas são poucos que deixam ensinamentos, né? Para a memória deles ser preservada a partir dos ensinamentos. E muitos... São poucos, e Abraão e Isaac já não muitos, mas não é nesse sentido. Porque eles questionaram Jesus Cristo a respeito da ressurreição. E Jesus Cristo diz que eles erravam não conhecendo as Escrituras. E erravam também não conhecendo o poder de Deus. Em relação a não conhecer as Escrituras, Jesus Cristo então resgata o Antigo Testamento e cita esse versículo da Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, Deus falando para Moisés, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E isso é uma frase que está no Antigo Testamento: eu sou. Quando ele se apresentou para Moisés, ele não disse eu era, mas ele disse o quê? Eu sou. Certo? E aí Jesus Cristo utiliza essa frase de Deus e diz o seguinte: ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E aí nós temos que compreender isso dentro de todo o ambiente das Escrituras. Mas esse verso aí também poderia ser traduzido como eu era, sou e serei, porque o mesmo verbo ele tem a mesma forma. Sim, mas só que passado, presente e futuro. Nós estamos lendo um texto que foi escrito em grego e não em hebraico. Uma referência então nós não podemos. Hebraico. Sim, mas Jesus Cristo está dizendo aqui não é nem hebraico, em aramaico. Mas sim, era uma referência das escrituras hebraicas. E foi escrito em grego para nos trazer uma ideia
de que Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Uma questão aí que tem que ser colocada também é que os saduceus, eles apenas acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros. Os outros livros dos profetas, dos salmos, eles não acreditavam. Então o que estava sendo referido aqui era só apenas a Torá. E aí nós vamos entrar então dentro do objetivo de Cristo, conhecendo todo o contexto bíblico e sabendo que não existe alma que se desincorpora para permanecer viva. Se não existe alma que se desincorpora para permanecer viva, como é que Deus continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eles estão mortos? E a Bíblia, nas palavras de Jesus Cristo, diz que Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Aí vocês têm que pensar em Deus, e não em nós, e não no homem, certo? Por isso que nós erramos não compreendendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para Deus tem alguém morto? Eu acho que não. Para Deus Abraão está morto? Na mente de Deus Abraão está morto? Existe a morte espiritual e a morte física, né? E aquela passagem que diz assim, que o rapaz pediu para sepultar o pai dele, ele deixa o morto, que os mortos sepultam o morto. Sim, mas isso é outro contexto, é dentro de outro espírito, de outro ensinamento. Então, para Deus, Abraão está vivo. Para Deus, Isaac está vivo. Para Deus, Jacó está vivo. Na mente de Deus, todas as criaturas que um dia foram criadas, elas estão lá, estão vivas. O corpo se desfez, mas a pessoa, ela permanece na mente de Deus em que situação? Viva. Por isso que Deus não é Deus de mortos, mas do que? De vivos. E aí Jesus Cristo, ele vai para a segunda parte da pergunta que foi feita e da resposta que ele deu. Eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí complementa essa segunda parte no verso 30. Porque a preocupação deles era de quem a mulher seria esposa. E aí Jesus Cristo esclarece. Eles não conheciam a primeira parte, as Escrituras, e erravam contra a segunda. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Porém, serão todos como anjos de Deus, como anjos no céu. Então ele resolve a segunda parte da questão dizendo que o poder de Deus vai fazer com que na ressurreição desapareça o quê? Dos 7 homens que tiveram a única mulher. Que desapareça o quê deles? A ideia de sexualidade. E isso vai contra a maioria do que os cristãos acreditam. Porque assim como aquele meu amigo gostaria de ter na nova terra uma casa onde ele pudesse viver com a esposa e os filhos, tem muita gente que também acredita que na nova terra, né, eles vão viver ou durante o milênio, ou fora do milênio, ou depois do milênio, vão também viver numa situação de pai e filhos, de esposo e esposa, de mãe, uma situação onde se preserva ainda a ideia de que você é homem, eu sou, né? Eu não sou. Você é mulher, eu sou homem. E Jesus Cristo diz que quem tem essa perspectiva da ressurreição, ele tem porque ele não conhece o poder de quem? De Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, porém são todos como anjos no céu. Mas será que essa ideia, ela aparece nas Escrituras outras vezes? De que no céu a questão da sexualidade, ou na nova terra, ou após, ou na vida futura a questão da sexualidade está ausente? Então quem nos diz isso? Que a questão da sexualidade está ausente? Cristo. Será que os discípulos dele compreenderam isso?
Será que quando Paulo ensinou sobre a ressurreição, ele ensinou pensando nisso daqui? De que no novo céu e na nova terra, na vida futura, a questão da sexualidade ela está ausente? Será que ele pensou, né, de uma outra forma que não é essa que a maioria dos cristãos pensa? Então vamos lá para o livro de Coríntios, 1 Coríntios 15. Você vai ler o que eu ia falar. A partir do versículo 42. E ele vai falar sobre a esperança dos cristãos. A partir do 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Você pode restringir isso daqui e dizer que semeia-se um corpo mortal, ressuscita um corpo imortal, mas um corpo que traz ainda as características do anterior. A característica, por exemplo, da sexualidade. Morreu o meu corpo masculino carnal, ressuscita um corpo masculino espiritual. E esse corpo masculino espiritual moraria com a esposa ou com os filhos no novo céu, na nova terra, né, dentro de uma mansão, onde as ruas seriam de ouro. Você pode restringir e dizer que é isso. Mas será que é isso? Então continuamos lendo. Pois assim como é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É outra natureza. A carne, o que vai acontecer com a carne? A Bíblia não diz que carne e sangue não é do reino de Deus? Desaparece. O que vai acontecer com a nossa condição de corpo natural? E aí Paulo trabalha mais essa ideia. Se há corpo natural, esse aqui, há também o que? O corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim o que? O natural, o carnal. Depois o que? O espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é da onde? É do céu. Então por que eles erravam? Porque eles não conheciam nem as Escrituras, quando dizia que Deus tinha Abraão, Isaque e Jacó como vivos, e eles erravam não compreendendo o poder de quem? De Deus. Porque Deus vai fazer o que com esse corpo carnal? E nós vamos continuar sendo carnais? Não, nós vamos ganhar que natureza que nós vamos ganhar? A natureza dos anjos, a natureza espiritual. Vai ser preservada a minha identidade, mas eu não vou me sentir, né, eu sou homem. Eu vou ser um ser espiritual de outra natureza. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E quem é o primeiro homem celestial? Cristo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, de quem? Do Adão, devemos trazer também a imagem de quem? Do celestial. Então nós não podemos fazer como os saduceus, errar acreditando que todos estão mortos, apagados completamente da memória do universo. Não. Todos estão vivos em quem? Em Deus. De que forma? Como? Mas
Deus não é Deus de mortal. Deus é Deus de quê? De mortos. Deus é Deus de quê? De vivos. E nós vamos levar essa questão da sexualidade para o novo mundo, que nós estamos aguardando? Não, definitivamente não. Porque quem espera isso, ele não compreende o poder de quem? De Deus, porque Deus tem o poder de transformar tudo. E aí depois a Bíblia vai dizendo, né? O livro de Coríntios, ele vai dizendo que todos nós seremos transformados. E no versículo 50 ele diz o seguinte: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então o que vai acontecer com a carne e o sangue para que nós possamos herdar o reino de Deus? Desaparece. E nós ganhamos que natureza que nós ganhamos? A de Cristo, né? A de Cristo ressuscitado. E a natureza de Cristo ressuscitado nós conhecemos, porque aparece alguns relances dela nas Escrituras. Ela tem um outro poder, uma outra característica. Ela tem um poder que nós não temos, que essa natureza nossa não possui. Então, irmãos, que a gente nós não façamos como os saduceus, errar e não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Que Deus nos abençoe.